enquanto os irmãos procuram, quero externar minha eterna gratidão, primeiramente a Deus, que é, que faz, que pode, que sempre será. A Ele toda a honra, toda a glória. Ao amigo pastor Gil, canal de Deus, que nos convidou nesta noite. Ao nosso muito estimado pastor presidente, carinhosamente, pastor Carlinhos. Deus abençoe, obrigado pela confiança. Ao nosso comandante, senhor Tenente Coronel Fernandes, a minha continência, com todo respeito. Dessa forma, eu cumprimento todos os meus companheiros da ativa, oficiais, praças, aos demais veteranos, a todos os que aqui estão envolvidos na segurança pública e contribuem de alguma maneira nesta área para a promoção da paz social, estão empenhados em ajudar, em servir, em proteger ao nosso irmão da Polícia Civil, aos brigadistas, a todos os que estão. Deus abençoe vocês, é um prazer, é uma honra tê-los aqui. Meu amigo, meu irmão, Lucas, dá um sinal aí, Lucas. Aquele rapaz bonito é meu vizinho. Quando ele viu o cartaz, disse: pastor, vou estar lá. Congregamos na mesma igreja, lá em Timóteo, sirvo ao Senhor há 34 anos e, no momento, auxilio meu pastor presidente em uma das nossas regionais, no Regional do Limoeiro, sirvo ao Senhor como pastor ali. Trabalhei na Polícia Militar durante muitos anos, hoje sou veterano, mas todas as vezes que eu sou convidado, que eu tenho a honra de ministrar a palavra do Senhor, faço questão, peço a devida permissão, como foi feito ao meu comandante, lá do 14º Batalhão, que foi transmitido ao nosso comandante, Tenente Coronel Fernandes, e venho com muita honra. Esta aqui só não vai para o céu comigo, que não tem jeito, lá no céu não entra. São vestes novas, mas é uma honra, é uma segunda pele. Servir e proteger. Entrei no excepcional comportamento. Os da carreira sabem disso, né? Saí no excepcional comportamento, sem nenhuma punição, honrando o nome do Senhor ao entrar, ao permanecer e ao sair também. De cabeça erguida. Graças a Deus. Muito obrigado pela honra, obrigado a todos que vieram. Deixe-me fazer um adendo aqui, porque o ser humano é muito dado à crítica. Nós cobramos, nós somos exigentes, nosso controle de qualidade é alto. Mas, às vezes, nós esquecemos de, na mesma balança, de sermos gratos. Quero agradecer a minha família que está comigo. Fique de pé. Já foram apresentados minha esposa Érica, a minha primogênita Bruna e meu caçula Abner. O recheio do meio está lá em Viçosa estudando. Mas Deus é bom. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Vamos para 28 anos de casado. E até aqui Deus tem segurado em nossas mãos, tem nos abençoado. Recente agora, Abner, que é o meu caçula, fez o concurso, prestou concurso, passou nas etapas, está esperando iniciar o curso para bombeiros militar. Está aguardando ansiosamente ser chamado, ser convocado. Neemias, capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus.
Amém? Deus abençoe. Palavra do Senhor. Quando foi feito o convite, foi proposto o tema, muito bem proposto, o Senhor me direcionou para esta mensagem, colocando um tema nesta mensagem. Eu gostaria que ficasse frisado para os irmãos. O tema, ser forte e corajoso. Repita comigo, ser forte e corajoso. Mais uma vez. Ser forte e corajoso. Para ser forte e corajoso, tem que ter um motivo. E aí vem o motivo. Porque as muralhas estão destruídas e as portas estão queimadas. Vamos lá? Seja forte e corajoso. Porque as muralhas estão destruídas. E as portas estão queimadas. Dentro do tempo proposto, e é o suficiente, e Deus está aqui, Deus já está falando conosco desde o princípio, desde que chegamos aqui, pelo menos eu, já tenho sentido Deus falar poderosamente comigo, já tenho sentido a presença do doce Espírito Santo neste lugar. A mensagem é um complemento do culto, de tudo aquilo que o Senhor já falou conosco nesta noite. O livro de Neemias é uma obra grandiosa, que versa sobre os princípios de liderança, gestão e gerenciamento de crise. Neemias, ele nasceu no cativeiro. Para contextualizar um pouco da história, no ano 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que governava o mundo, ele invade Jerusalém após um longo período de cerco, e nesta invasão, ele pega o povo, leva a maior parte do povo cativo para a Babilônia, deixa um resquício do povo lá, pobres, enfermos, miseráveis. Ele destruiu o templo, destruiu a cidade, sacou as riquezas e levou consigo para a Babilônia. Anos, décadas se passaram, até que chega um período da história que o Império Babilônio cai diante dos medos persas. Então já não é mais o homem mais poderoso do mundo, já não é a gestão mais do império mais poderoso do mundo, a Babilônia. Agora é o Império Medo-Persa. O povo continuava cativo, no cativeiro. Já estava previsto, Deus já havia anunciado, Deus já havia falado que levaria o povo por causa de rebeldia e por causa da desobediência. Durante o Império Medo-Persa, o rei Artaxerxes era o homem mais poderoso. Servia ele como ministro, como copeiro, como aquele que estava próximo a ele todos os dias, um servo do Senhor, por nome Neemias. Neemias tinha acesso direto ao homem mais poderoso. Neemias, entre as responsabilidades que ele tinha diante do rei, ele tinha a responsabilidade de experimentar os alimentos que seriam servidos para o rei. Se por acaso tivesse veneno, ele sofreria e não o rei. Homem corajoso, linha de frente, servo do Senhor. Deus tem os seus servos em todas as camadas sociais. Situação financeira, canudo universitário, nunca foi impedimento para servirmos ao Senhor. Quando eu estava fazendo o concurso para a Polícia Militar, eu fui questionado muitas vezes, como você vai ser policial e vai ser crente, rapaz? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei assim, muito pelo contrário. Na Polícia Militar, que é lugar de homens honestos, sinceros, é naquele local, é com aqueles que trabalham na segurança pública, que exercem o papel de servir a sociedade, que precisa de pessoas honestas, sinceras, servos do Senhor.
que tem compromisso com Deus do céu. Porque o diabo, ele tem os seus para tumultuar, para causar desordem social, para roubar, matar, destruir, aliciar, envolver com drogas, mas Deus tem os seus chamados. A cada combate, a cada enfrentamento, a cada ocorrência, a cada assistência, é Deus nos usando para desfazer as obras do diabo e para restabelecer a paz social novamente. Certo dia, Neemias estava em seus afazeres, ele recebe a visita dos seus conterrâneos, lá de Jerusalém. E ele pergunta, como é que está o povo? Como é que está a cidade? Como é que está a minha nação? Aí ele tem esta notícia: os muros, as muralhas de Jerusalém continuam destruídas. Os grandes portões, os portais, as portas de Jerusalém, que eram várias, continuam queimadas a fogo. Aí a Bíblia diz que com esta notícia, ele assentou-se e chorou profundamente, pesarosamente. O choro dele foi um choro de consternação, de quem sente a dor do outro. Ele vivia no palácio, servindo ao rei, ele tinha homens sob o seu comando, ele tinha os melhores aposentos, os melhores alimentos, o conforto do palácio. Mas ele senta e chora durante 3 dias, ele lamenta. Porque os seus irmãos, que distavam a mais ou menos 1.500 quilômetros de distância, estavam na miséria, na humilhação, a cidade sem muros e sem portas. Numa aplicação, num contexto, 2 coisas que destrói, que acaba com a dignidade humana: a miséria e a humilhação. A miséria fala da parte física, te falta o básico necessário para sobreviver, para vestir, para alimentar. A humilhação fere a psique, destrói por dentro. A miséria por fora, a humilhação por dentro. E a situação do povo que estava lá, todos estavam em miséria e em humilhação. Eram ridicularizados pelas cidades, pelos povos vizinhos. Uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. Muro faz conotação com proteção, com segurança pública. Para que serve um muro? Para que uma cidade é toda murada? Uma muralha alta, para que bandidos não entrem, para que criminosos não saqueiem a riqueza, para que a cidade tenha segurança, tenha paz. E Jerusalém era ladeado por uma grande muralha. Nas muralhas tinham pequenas sentinelas, e em cada sentinela, em cada posto, havia um militar armado, atento, que ficava 24 horas revezando diuturnamente. Qual a função? Observar. Se vem um inimigo, se vem um ataque, se vem uma agressão de fora, já anunciava, já tocava a trombeta, o exército de dentro já se estava preparado e continuava. Cidade protegida. Contextualizando com a nossa sociedade hoje, as nossas cidades, na nossa cultura, não precisam de muralhas. As nossas residências são, as nossas casas são muradas, são cercadas. Mas a segurança permanece. A cidade só está segura porque alguém desempenha o papel na segurança pública.
todos que trabalham na segurança pública, eles são a muralha que protege a sociedade, a família, a sua vida contra os ataques do mal. A cidade era saqueada, o povo estava na miséria. Sem muro, tinha ladrões, tinha fluxo de tráfico, tinha fluxo de tudo, porque não tinha proteção. A nossa sociedade ainda tem muralha. No Brasil, eu falo com muita propriedade, nós temos a melhor segurança pública do país, está em Minas Gerais. E isso engloba todos que trabalham nesta área. Enquanto tem muro, a criminalidade tenta e é frustrada. Os nossos índices de atendimento, os nossos índices de apreensão, os nossos índices de efetividade no combate, tanto na prevenção como na atuação, na repressão, os nossos índices são altos. E quanto mais o bandido tenta, quanto mais o adversário ele usa alguém, mais temos trabalho e não para. Mas o Senhor nos chamou para isso. E continua a safra de chamados para esta grande obra. Tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque o normal para nós, tem um foco de problema, uma crise, todo mundo corre para lá. Os que trabalham na segurança fazem o quê? Porque fomos chamados para gerenciar crises, para desfazer as obras do diabo e restabelecer a paz social. É o nosso papel, é a nossa função. Enquanto a igreja dorme, descansa, trabalha, faz as suas atividades, a segurança pública trabalha diuturnamente. As portas foram queimadas. Portas queimadas significa porta, significa limite. Significa a estrutura social que a sociedade é pautada. Fala de princípios de direito e de liberdade. A cidade não tem, mas a sua casa tem, a minha casa tem. A única função da porta, ela abre e fecha. Pronto. Mas isso já é um limite, já é um sinal. Quem é da minha casa não pede licença, porque ele é do meu ambiente. Entra e sai, e tem até a chave, a qualquer hora. Quem não é, tem um limite, tem princípios, tem uma regra, tem respeito. A sociedade está pautada em camadas de direitos, de princípios e de liberdade. A paz social só é possível porque nós temos uma estrutura que impõe limites, que impõe regras, e aqueles que andam à margem da lei, que não cumprem princípios, que não seguem as regras, eles são sacados do meio social e são levados aos presídios. E ficam lá, para que a paz reina. Fomos chamados para isto. E nesta grande obra estamos trabalhando. Entende por que Neemias chorou? É porque a cidade não tinha portas, a cidade já não tinha muros. Sem portas e sem muros, a bandidagem entra. Aí todo mundo é igual. A situação social é igual para todo mundo. Todo mundo pobre, todo mundo na miséria, todo mundo mendigando. Tinha familiar em alguma coisa? Alguém que luta pela igualdade? Mas a igualdade que eles lutam aí é para ser todo mundo pobre e miserável. Ninguém fala assim, vamos ser todos iguais, vamos ser todo mundo rico, vamos trabalhar, vamos produzir. Não, vai invadir, vai tomar. Até hoje eles continuam, o adversário usa a estratégia de derrubar os muros sociais.
da nossa sociedade para causar uma anarquia, uma desordem, para que a bandidagem, a malandragem, ela tenha livre acesso, ela pode entrar e sair, fazer o que quiser. Até hoje ele tenta queimar as portas, tirar os limites. Libera o aborto, libera as drogas, solta o bandido. Coitado daquele menino, é uma vítima da sociedade. Tadinho, só tem 17 anos, só porque ele deu 10 tiros no outro lá. Decai, conou, remanto, falábrias. Esta cidade, esse estado, tem portas e tem muros. Continuamos produzindo, continuamos defendendo e fazendo a manutenção devida da paz social. Roubou, prendeu. Alguém mandou soltar, soltou, cometeu outro crime, prendemos de novo. As drogas continuam matando, escravizando. A maioria dos crimes cometidos no âmbito social são cometidos por motivações de uso de drogas. A vida tem valor. Para muitos não, para nós tem. É sagrada, quem dá é Deus, quem gera é Deus, quem forma é Deus. Por isso somos contra o aborto, somos contra a liberação das drogas, porque destrói o templo do Espírito Santo. Quando ele depara com a situação, a cidade estava arruinada. Ele faz o que todo crente faz, diante da situação difícil. Chorou consternado, orou e jejuou por 3 dias. Após isso foi ao rei. E o rei, ao vê-lo de uma maneira diferente, o que está acontecendo contigo? Estou triste. Porque a minha cidade, os meus irmãos estão em grande apuro, em grande aflição. O que você quer que eu te faça? Aí ele pede permissão para ir a Jerusalém. E indo a Jerusalém, chegando com a grande comitiva, ele depara com a situação calamitosa. Uma coisa é ouvir uma notícia ruim, outra coisa é visualizar, é presenciar que a coisa está pior do que foi falado. Aí ele conclama o povo. No capítulo, bem rapidamente, no capítulo 3, ele faz um ajuntamento, do capítulo 2, versículo 17, então eu disse, vocês estão vendo a miséria que nós estamos passando. Jerusalém em ruínas, os portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos construir, reconstruir. Vamos começar por onde? Pelas muralhas, pelos portões. Porque se tiver lei, tem ordem, tem paz, tem segurança. Restauremos os portões, porque tendo princípios, o direito sendo assistido, sendo prevalecido, a cidade estará organizada. E assim fizeram, animaram, e isso já tinha mais de um século, que a situação de Jerusalém estava daquela maneira, mais de um século. Aí, algumas pessoas influentes da sociedade, que nunca gostaram de ordem, nunca gostaram da polícia, nunca gostaram da segurança pública, que ainda até hoje defendem bandido, gosta do caos social, ao invés da paz social. Aí aparece no versículo de número 19 do capítulo 2, porém, quando Sambalate, quando Tobias e um árabe chamado Gesem souberam que o povo estava se organizando para reconstruir os muros e as portas, eles riram e zombaram, dizendo, o que é isto que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o quê? Estão revoltando contra o rei?
É isso, vocês são rebeldes? Estão indo contra aquilo que o rei instituiu? A resposta: então eu respondi, o Deus dos céus é quem fará isto, com que sejamos bem-sucedidos neste propósito. Começa a restauração. As muralhas reerguidas pela metade, as portas reedificadas, os grandes portais. Os da cúpula, novamente, tomam conhecimento e falam assim: não, isso não pode acontecer, a cidade não pode ser reestruturada. Se isso acontecer, vai ser ruim para nós, porque o caos é que é bom para nós. O bom é o bandido solto, saqueando, invadindo, tirando o direito alheio. Bom som é isso aí, quanto pior, melhor. Vamos fazer o seguinte, no capítulo 4, versículo 7, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, amonitas, os asdonitas, ouviram que a reparação da muralha de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados e lançaram a ameaça: vamos pegar espadas, já que nós ameaçamos, ridicularizamos, já que nós xingamos eles, falamos que eles são terraplanistas, fascistas, nazistas, não funcionou. Já que nós tentamos de toda maneira desmotivar, vamos partir para o combate. Vamos partir para o combate. Peguemos em espadas, armemos emboscadas e vamos dar por cima deles. E vamos destruir o que já foi reconstruído. Aí no versículo 13, então eu pus o povo, Neemias falando, por famílias, nos lugares abertos, próximos aos muros, por detrás da muralha, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se, o Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Orá, sui, arábias. Lutem pelas suas filhas, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. A artimanha, a estrutura demoníaca, ela já vem desde o princípio. Não é novidade o que acontece na sociedade hoje. Os levantes, as afrontas, os escárnios, as zombarias. Você falar que tem princípios hoje é motivo de chacota. Trabalhei com adolescente por 14 anos. E na escola tem uma lei. Tem algumas regrinhas básicas. Se a menina ou o rapazinho falar assim: eu nunca beijei, eu nunca dei uns amassos, eu nunca fiquei, ele ou ela é ridicularizado e é taxado de bebê. Alguém já ouviu essa expressão? Levante a mão. O que é bebê, para quem não sabe? Boca virgem. Você nunca beijou, você não agarrou. Estamos numa situação que crianças de 11, 12, 13 anos estão abortando porque já tem uma relação sexual ativa. A nossa sociedade é pesado, mas é o tema. Seja forte, seja corajoso e não se conforme. Já vou encerrar. Precisamos resgatar valores, princípios da moralidade.
O certo ainda é certo, o pecado ainda é pecado, o errado ainda é errado. Nunca deixou de ser. O que precisamos não é de violência, não é de discriminar ninguém, não é ridicularizar ninguém, mas é nos portarmos, nos posicionarmos e falar com o Senhor: eis-me aqui, usa-me. A igreja tem princípios e são pautados na palavra do Senhor. Já vou encerrar. A nossa muralha, a muralha social, fique de pé, os que trabalham na segurança pública, fique de pé, por gentileza, todos que estão envolvidos, os veteranos, todos, por gentileza. Nossas muralhas, a muralha social, permanece atenta, ativa, atuante. Todos que trabalham, todos que são envolvidos, na paz, na ordem social, todos. Esta igreja ora por vocês. Nós temos sucesso, nós progredimos, porque a igreja está vigilante, em constante oração. Muito obrigado, podeis assentar. As portas, fica de pé, a igreja. E eu já encerro. A cidade tem muralhas, mas as portas estão nas famílias. Não adianta você se omitir na sua casa e deixar para a polícia fazer na rua. O que é para a polícia fazer, para quem trabalha na segurança fazer, nós estamos fazendo. E bem feito. Agora nós precisamos que os pais se posicionem. Dacai, arraço, manai. Na autoridade que o Senhor te deu. E faça valer. Porque princípios se aprende em casa. Limites se aprende em casa. Estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Veio a pandemia. A sociedade enlouqueceu, porque os pais não sabiam o que fazer com os filhos dentro de casa. As escolas fecharam, os filhos ficaram em casa. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Aumentou-se a violência, o divórcio, e a sociedade quase entra em colapso. Muito obrigado, podeis assentar. Eu não posso omitir a minha parte, como pai, como marido de uma só esposa. Meus filhos não podem se omitir da obrigação que compete a eles como filhos. Estudar, produzir, trabalhar, cumprir com as tarefas dentro de casa. Nós temos filhos na sociedade que levantam 11 horas, olha para o tempo, deita de novo, passa a noite jogando, passa a noite, são craques, são expertos em jogos. E as nossas moças estão formando, estão doutorando, e os rapazes estão ficando, deixa de ser macho, deixa de ser alfa, seja menos, porque você está sendo tóxico. Precisamos resgatar princípios e valores. As muralhas estão aqui, de pé. As portas dependem de você, porque na sua casa, lute por você. Ramanai Kouriabanai. Pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos, lute pela família. Enquanto a sociedade tiver muralhas erguidas e portas trancadas, o caos social não vai instaurar. Nós teremos a paz social. Que Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Perdoa pelo tempo extrapolado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso.
realmente é preciso cada um tomar a responsabilidade, né? Nosso agradecimento ao nosso pastor Irineu. Agradecemos que ele ter aceitado o nosso convite e ter nos trago a palavra nessa noite. E que Deus possa continuar abençoando a sua igreja, a cada um de nós. A responsabilidade é de cada um de nós, né? Quando ele falou, quando Neemias chorou sem ir ver, né? E quando viu, é como eu disse para os irmãos, eu via falar lá na Nigéria o que era. Quando eu estive lá, é difícil, dói muito mais. Então a gente precisa realmente alertar para as coisas de Deus. E é importante estar sempre louvando e glorificando o nome do Senhor. Agradecemos a todos os militares, a todos os familiares, a todos vocês que vieram receber o nosso convite. E nós, nessa noite, estamos agradecidos a Deus pela vida de cada um de vocês e das suas famílias. E daqueles que não puderam também, que muitos estão trabalhando, muitos, né, não tiveram condição, mas a igreja está sempre orando pela segurança da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E precisamos orar muito mais pelas nossas autoridades. Você sabe quem são os Sanbalate que tem por aí? Você acha que Sanbalate morreu? Morreu não. Estão levantando aí, né? O que está falando aqui, eu citei para os irmãos aqui atrás quem são os Sanbalate. Eu não vou citar em respeito, mas aqui a língua coça, né? Coça. Estão cada dia levantando, mas eles podem ter certeza que a vitória é nossa no nome de Jesus. Queria pedir, traz aí para mim, mandar aqui uma lembrança aos nossos valorosos militares, é só uma lembrança, eles vão, é só uma lembrançazinha para os nossos soldados, está aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso aqui é para você saber que o Senhor dos Exércitos está com vocês, né? E o Deus de Jacó é o seu refúgio. Assembleia de Deus, amanhã que é o dia do soldado, 25 de agosto, 23, dia do soldado. Vou chamar aqui o comandante. Eu queria que Saulo traz o delegado para mim aí. Quem é o delegado hoje é o Saulo. Era bonito, hein, meu filho?
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.